Bom dia, boa tarde. Hoje vamos ver uma revisão sobre sistemas de equações. Esse primeiro exemplo que eu estou passando aqui, x mais 2y igual a 4 e 2x menos y igual a 3, eu vou utilizar o método da substituição, tá bom? Então, primeira coisa, observando as equações, eu tenho que a única em que o x está sozinho é essa daqui, que ele é acompanhado pelo coeficiente 1. Então, vou escolher a de cima. A de baixo tem o y, mas só que o y está negativo. É mais fácil escolher o x aqui, isolar o x na primeira equação. Então vamos lá, vamos resolver essa pelo método da substituição. Então nós vamos ter, isolando o x, nós vamos ter que x igual a 4 menos 2y. O que eu faço agora? Substituo 4 menos 2y, que é o valor do x, na equação de baixo. Então vai ficar 2x, vai ficar 2 vezes o x, que é 4 menos 2y, entre parênteses, tá bom? Que 2 está multiplicando tudo. E depois menos y igual a 3. Aqui aplicamos a propriedade distributiva, 2 vezes 4 dá 8, menos 2 vezes 2, 4y, esse menos y repete, igual a 3. Daqui eu tenho que descobrir o valor de y, isolando y, nós vamos ter menos 4y, menos y igual a 3, dá mais 8, passa para lá, fica menos 8. Então nós vamos ter menos 4y menos y dá menos 5y, igual a 3 menos 8 dá menos 5. Notem que o y está negativo, então nós devemos multiplicar por menos 1. Daqui eu tiro que 5y igual a 5, ou seja, o y igual a 5 sobre 5. Daqui eu tiro que y igual a 1. Descobrimos o valor de y, vamos descobrir o valor de x. O valor de x é só substituir aqui nessa equação. Tá bom? Então, o x ele é igual a 4 menos 2y. Então, é menos 2 vezes o y que eu encontrei aqui, que foi o 1. Então, vai ficar assim. X igual, não posso diminuir antes de multiplicar, então 4 e o menos eu repito. E 2 vezes 1 dá 2, daqui eu tiro que o x igual a 4 menos 2 dá 2. Tá bom? Então, o conjunto de solução desse sistema aqui é formado pelos elementos. Primeiro colocamos pelo par ordenado x, que é 2, e depois o y, que a gente descobriu que é 1. Ok? Está respondido ele. Continuando agora, vamos resolver esse sistema, tá bom? Pelo método da adição. O método da adição consiste em eliminar uma variável para descobrir o valor da outra. Então, a primeira coisa a fazer é escolher uma variável. Temos aqui as variáveis x e a variável y. Então, vamos eliminar uma. Vamos escolher uma das variáveis para eliminar. Se eu escolher... Vamos lá, vou escolher a variável y, tá bom? Posso escolher qualquer um, eu escolhi o y. Então, vou olhar os coeficientes das variáveis y. Aqui, o coeficiente da primeira equação é 3 e na segunda é 5. Então, a primeira coisa a fazer é tirar o MMC de 3 e 5. Vamos tirar, então, o MMC de 3 e 5 aqui. Bom, aqui dá por 3, né? O 2 não dá. 3 por 3 dá 1. O 5 não dá. Por 3, então, repete. Agora dá por 5. 5 por 5 dá 1. E 1 não dá por 5, então repete. Então, o MMC é só multiplicar. 3 vezes 5, 15. Tá bom? É importante a gente saber a sequência de quais números dividir aqui. Para quem não lembra, a sequência é a sequência dos números primos. Que são esse aqui. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim em diante. Ok? Então, vamos continuar. Como o MMC aqui deu 15 e eu quero isolar a variável y, os coeficientes de y tem que dar 15. Aqui tem que dar 15 e aqui também tem que dar 15. Só que um positivo e o outro negativo, tá bom? Então, aqui é 3. Para dar 15, eu tenho que multiplicar quanto 3? Não é por 5? Para dar 15. Então, eu multiplico essa equação toda por 5. Ok? A de baixo, para dar 15, eu tenho que multiplicar por 3, né? Ok? Porque 5 vezes 3 dá 15. Então, vamos multiplicar. Vai ficar 2x vezes 5 vai dar 10x. Mais 3 vezes 5 dá 15.
igual 15 vezes 3, isso dá 65. Na de baixo, 3x vezes 3 vai dar 9x, menos 5y vezes 3 vai dar 15y, e 10 vezes 3, 30. Nesse caso, observem que eu consegui o que eu queria. Eu deixei os coeficientes de x, os coeficientes de y iguais, né? E opostos. Iguais em módulo, né? No caso aqui é mais 15 e menos 15. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou somar. E quando eu for somar, eu vou isolar. Vai ficar só a variável x, que a variável y vai sumir. Ok? Que era a minha intenção. Então vamos somar aqui. 10x mais 9x vai dar 19x. 15y menos 15y dá 0. Quando eu somar, né? Igual. 65 mais 30 vai dar 95. Então, x é igual a 95 dividido por 19. Daqui eu tiro que o x é igual a 5, né? É 5? É 5, é. X é 5. Pronto. Feito isso, dá para descobrir o y. Vamos descobrir o y, então. Como é que eu vou descobrir o y? Vou copiar as equações aqui novamente. 2x mais 3y igual a 13. E 3x menos 5y igual a 10. Como eu quero descobrir o y, eu devo eliminar a variável x. Observem os coeficientes do x. Os coeficientes do x são 2 e 3, né? Eles são diferentes. Então, nós devemos tirar o MMC de 2 e 3. Tiremos o MMC de 2 e 3. Primeiro eu verifico por 2, dá para dividir por 2, né? 2 por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, então repete. Agora divide por 3, né? Pela sequência, porque não dá para dividir, então é 3. 3 por 3 dá 1. E 1 não dá para dividir por 3, repete. Então, o MMC vai dar 2 vezes 3, 6. Então, o coeficiente de x tem que ser 6 e o y, o coeficiente da primeira equação, o x tem que ser 3, 6 e o segundo também tem que ser 6 aqui. Para dar 6 aqui, eu tenho que multiplicar o 2 por 3, né? Para dar 6, então eu vou multiplicar a equação toda por 3, tá bom? Como o coeficiente dessa outra equação é 3, para dar 6 tem que multiplicar por 2. Então, vou multiplicar a equação toda por 2. Tranquilo? O que é que acontece agora? Notem que aqui ficou um positivo e um negativo na de cima, né? Embaixo também tem que ficar um positivo ou negativo. Mas observem que o x aqui é positivo e positivo, né? Então, para ficar um negativo, eu posso colocar, multiplicar, por exemplo, por menos 3 aqui. Trocar o sinal de uma das duas. Eu poderia colocar até no de baixo, né? Ou no de cima ou no de baixo, colocar o sinal de menos para trocar o sinal, tá bom? Então, vou multiplicar, como eu coloquei aqui, por menos 3 a de cima. Vai ficar 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, vai ficar menos 6x. Mais menos menos. 3y vezes 3 vai dar 9y. Igual 13 vezes menos 3 vai dar menos 39. Multiplicando por 2 aqui a equação toda. 3x vezes 2 vai dar 6x. Consegui, tá vendo? Positivo e negativo. Menos 5y vezes 2 vai dar 10y. Igual 10 vezes 2, 20. Então, observem, negativo e positivo. Quando eu for somar, eu vou anular o x. Ok? Então, vamos somar. Menos 6x mais 6x dá 0, então não coloca nada, né? Menos 9y menos 10y vai dar menos 19y. Igual. Menos 39 mais 20 vai dar menos 19, né? Notem que o termo que tem y está negativo, então multiplico por menos 1. Daqui eu tiro 19y igual a 19. E y igual a 19 sobre 19. Aqui eu tiro que o y é igual a 1. Então, descobri o x é 5 e descobri o y que é 1. Então, solução, conjunto de solução é formado pelo par ordenado. Primeiro coloco o x, que é 5, e depois coloco o y, que é 1. Ok? Esse é o conjunto de solução. E é isso.